Boa noite, meus amados irmãos, que mais uma vez para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus nesse pequeno espaço de tempo que temos no culto. Louvado seja o Senhor. Agora, em breve estaremos voltando, para estar nos nossos cultos presenciais. Louvado seja Deus. Estamos nos aproximando da vitória, essa vitória tão importante para o mundo, principalmente para o nosso estado. Queridos, nosso texto dessa noite está em Marcos, no capítulo 1. Nós vamos observar aí a partir do versículo 9 até o versículo 13, tá bom? Então eu convido os irmãos a estarmos lendo a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 9, onde vai falar aí da tentação de Jesus, o momento do batismo e da tentação. Nós vamos intitular essa palavra como tentação. Qual o propósito ou o objetivo de Deus permiti-la? Então vamos pensar sobre isso. Por que existe a tentação? Por que nós somos tentados? Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos orar ao nosso Deus, para que a gente possa pensar o porquê, da tentação. Qual o objetivo, qual o propósito de Deus em permiti-la nas nossas vidas? Vamos orar? Eu gosto de orar antes, para que o nosso coração esteja preparado para receber, seja a exortação, seja a palavra vinda do coração do Senhor para o nosso coração. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos em mais um momento especial que estamos juntos, ó Deus, em casa ainda mais ligados como igreja do Senhor, cada um, ó Deus, com o propósito de adorar o Senhor. Então, em nome de Jesus, toma o nosso coração nas tuas mãos, Pai Santo, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão e nos exorta, nos ensina, nos orienta, pois estamos aqui, ó Deus, cientes do teu poder em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Tentação. Qual o propósito, o objetivo de Deus permiti-las? Primeira coisa que nós precisamos pensar é conhecer, observar, ver o porquê, que as tentações acontecem. Então, pensando assim, qual a origem das tentações? Qual é a origem? Como começou tudo isso? Como nós temos convicção de quando começou? Qual é a origem das tentações? Então, na Bíblia nós vamos entender que Satanás, ele é o grande autor, digamos assim, da tentação, e a cobiça do coração do homem também, digamos assim, o leva a ser tentado, Além do diabo, Tiago diz que cada um é tentado segundo os seus desejos. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que cada um de nós somos tentados segundo os desejos do nosso coração. Ou seja, você não é tentado numa coisa que você não gosta, que você não deseja. Você é tentado a cair numa coisa que você é atraído, que você já tem um certo desejo por isso, Então, prestemos bastante atenção. Esse é o princípio para que possamos entender ou compreender a tentação. Quem é o autor dela, como é que ele trabalha, quais as suas estratégias. Então, o autor é Satanás,
e os desejos do nosso coração, as cobiças do nosso coração, também nos leva a tentar. Então nós já sabemos como começou isso. Por que começou isso? Satanás, ele é o cara para observar os nossos desejos e através dos nossos desejos e cobiça, ele prepara ali uma estratégia para que possamos estar sendo tentados. O cair na tentação vai depender do nosso desejo, né, do que temos no nosso coração, tá certo? Então, a tentação em si, ela não é pecado, ela é uma tentação, ela é uma tipo, o nome já está dizendo, ela é uma tentativa do diabo a nos levar a cair. Então, o desejo da nossa carne, e como estamos no momento da tentação, é que vai gerar aí uma ação positiva, se é que podemos dizer assim, né, desse trabalho. Então, quem é tentado? Quem é que é tentado? Algumas pessoas só? Então, a Bíblia ela deixa bem claro para nós que todos são tentados, né? O próprio texto que acabamos de ler diz que Jesus foi tentado, né? Jesus, ele foi levado para ser tentado. Então, se Jesus foi tentado, então aí nós não temos nem o que argumentar. Todos são tentados, né? No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, vai mostrar que Jó sofreu tentação simplesmente sem estar em pecado e por ter relacionamento com Deus. Jó tinha seus pensamentos para com Deus. Ele foi tentado simplesmente por isso. Tentado justamente naquilo que ele representava com Deus. Deus ali, como diz o versículo 8 do capítulo 1, disse a Satanás, viu lá meu servo Jó, e Deus levanta algumas qualidades especiais, espirituais, inclusive de Jó. E o diabo vai aproveitar aquele relacionamento que Jó tinha com Deus, e ele vai ser tentado justamente a abrir mão daquilo. Seu relacionamento com Deus, sua confiança em Deus, uma série de coisas que Jó tinha no coração com relação a Deus, ele vai ser tentado em todas as áreas para que ele blasfeme, para que ele abra mão do poder e de ação de Deus na vida dele. Então, todos nós somos tentados, né? Então, a ideia é, quem é tentado? Todos. Ninguém escapa de tentação, né? Por isso que é um tópico bastante interessante para conversarmos. Quando somos tentados? Quem é tentado? Quando somos tentados? Então a gente entende aqui que sempre, especialmente depois de grandes bênçãos. A gente vê aí o exemplo de Jesus, após ser apresentado às pessoas ali presentes, porque o texto diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Jesus ele foi apresentado ali ao mundo, né, como sendo o Filho de Deus amado, aquele esperado de todas as pessoas. E logo após aquele momento, ele já fora levado para ser tentado. Então, quando somos tentados? Nas áreas, né, quando somos tentados? Sempre, especialmente depois de grandes bênçãos. Então, essa é a ideia, né? Mateus 4:1 diz que logo após ser anunciado como Filho de Deus, como nós acabamos de ler aí também em Marcos, Jesus foi levado para ser tentado, certo? Então, é importante obedecer, ou verificar a palavra de Deus. Quando somos tentados na área de fragilidades, né? Nós devemos observar sempre essa ideia. Nós somos tentados sempre que passamos por um momento bom, mas nós sempre temos um local de fragilidade. Todos nós temos um local onde devemos estar olhando para aquilo e fortalecendo ali aquela brecha, né? Jesus, o texto diz que ele foi tentado no momento que teve fome, ou seja, ele foi levado para ser tentado e a brecha achada naqueles 40 dias e 40 noites foi o momento da fome. O momento que o corpo pediu comida, o momento que o corpo se sentiu fragilizado. Então foi ali que o diabo tentou a primeira vez. Se tu és mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães, né? Então ele atacou Jesus naquilo ali, naquela hora. Então em que parte do seu corpo você é mais fraco? É nessa fragilidade que o diabo vai trabalhar. Qual a parte da sua mente, no seu dia a dia, onde é que você mostra ou demonstra fragilidade com relação à sua vida espiritual? Pois
Cuidado nessa brecha, cuidado nesse espaço. É ali que o diabo vai agir com relação à tentação, a tentar você a realmente estar fraco naquela área e cair, tá certo? Então é importante que você possa compreender isso. Em que áreas somos tentados? Todas. Todos nós somos tentados e em todas as áreas, né? Todos nós somos tentados em todas as áreas. A Bíblia diz que, principalmente ali em Lucas, no capítulo 4, você vai observar no versículo 3, versículo 6, versículo 9, que a comunhão, o poder, o relacionamento, né? Jesus, ele foi tentado na sua comunhão com Deus. Se és mesmo filho de Deus, no poder, né? Olha, tudo isso te darei se prostrar diante de mim, na ideia de tentar o Senhor Deus, pula daqui para baixo, porque Deus, os anjos vai te tomar nas mãos. Então, em todas as áreas você pode ser tentado. Em todas as áreas você pode ser atingido, né? Você pode ser tentado dessa forma, né? Então, a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer que uma das áreas duas áreas especiais da nossa vida que somos tentados é com o desejo da carne e a cobiça dos olhos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deseja, aquilo que as pessoas têm, aquilo que o mundo oferece, também nos sensibiliza e nos deixa fracos, né? A falta de relacionamento com Deus, a falta de caminhar com Deus, faz a gente olhar para outros horizontes. E aí, João, na sua carta ali, ele diz que o desejo da carne e a cobiça dos olhos também são um grande ponto ali em que nós somos tentados, né? Então, nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Então, ao orar, nos colocar diante de Deus, sempre lembre daquela palavra de Jesus que no Pai Nosso ele diz ali, né? Nos livra de todo o mal, nos livra da tentação. Lembra da sua colocação no Pai Nosso? É justamente por isso. Nós podemos prestar atenção a uma coisa, deixar um espaço aqui. O diabo ele é esperto em achar brecha, principalmente com relação à nossa alma, com relação ao nosso intelecto. Aquilo que nós pensamos sobre Deus, sobre as coisas, né? Para que sejamos sempre protegidos. Então, todas as áreas nós podemos ser tentados. Qual a frequência das tentações? Elas são contínuas. Elas são contínuas. Quando você se livra de uma, logo vem a outra, né? A questão do texto aí, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 13, ele vai deixar bem claro, depois daquela tentação de Jesus ali, que o diabo, depois de tentar todas as formas e não conseguir, se afastou dele, e Lucas apresenta a palavra até o momento oportuno, ou seja, até uma nova oportunidade. Então o diabo ele é muito sagaz, ele é um aproveitador de oportunidades. Então não pense que, mas eu fiquei livre daquela tentação. Até o momento oportuno. Aquilo que seus olhos desejam, aquilo que seu coração deseja, aquilo que você maquina, aquilo que preenche o seu pensamento, você vai ser tentado hoje. Se você não resolver com Deus, amanhã você cairá na mesma cilada. Se você tiver problema com pessoas, relacionamento com pessoas, a gente vai resolver, a gente se abraça aqui, perdão meu irmão, tal, beleza e tal. No próximo momento, na próxima oportunidade, o diabo de novo vai bolar uma situação em que vai suscitar no seu coração um probleminha ali. Por isso que as igrejas são minadas de problemas. É um terreno, digamos assim, minado, é um terreno cheio de bombas que deixam as pessoas mutiladas, né? Sem condições de correr espiritualmente, sem condições de fazer a obra do Senhor, porque são levadas, né, pela sua cobiça. Aí às vezes há inveja, às vezes há um desânimo com relação ao desenvolvimento do outro. Eu tenho raiva do outro porque o outro fez uma coisa melhor do que a minha. Eu tenho raiva do outro porque o outro não me deu uma palavra de que eu gostaria, então eu também não dou para ele, eu dou para outro, e fica aquele negócio. A igreja do Senhor, o diabo ele é sagaz, é terrível, é bandido, é mau. Se ele tiver a oportunidade de utilizar a vida da pessoa, ele escraviza mesmo. Ele escraviza mesmo. A pessoa fica uma pessoa sem condições de relacionamento com Deus, porque não consegue se relacionar com o seu
semelhante ou com a imagem e semelhança de Deus. E aí tudo que ela faz acaba sendo em vão, né? Então devemos ter muito cuidado com essa tentação, com isso que nós somos levados a observar, a ter uma inveja. Isso aí quem devia fazer era eu, a fulano está fazendo porque deu a ele a oportunidade, mas isso aí era meu. Não, irmãos, aquilo que Deus nos deu é maravilha. Nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. É o que diz a palavra de Deus. E o diabo diz o contrário. Se alegre com a derrota do outro, se alegre com o choro do outro, né? Então, quando você vê alguém mal, alguém passando por dificuldade, é bem feito, né? Porque é bandido, porque é isso, porque é aquilo, é o que o diabo quer. É assim que o mundo anda, né? Passando por cima das pessoas. No reino de Deus é diferente. Nós andamos na contramão por isso. Alguém está triste por uma perda ou por uma perca, choremos juntos. Estamos juntos com essa pessoa. Alguém está alegre porque foi bem sucedido em determinada coisa, gosta de fazer, colocou o coração, alegremos-nos com ele. Que maravilha! Deus está recebendo toda a honra e todo o louvor, né? Então, tenhamos cuidado com a tentação, né? Porque somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Qual a frequência dessa tentação? Contínuas. Então, um dia após o outro, nós temos que estar atentos em oração. Por isso Jesus diz, quando orardes, façam assim. Glorifiquem a Deus, honrem a Deus, coloquem seus pedidos, seus agradecimentos e também aquilo que você gostaria que Deus lhe protegesse, inclusive de todo o mal, como ele diz na sua palavra, né? Então, chegando o momento do tema que nós colocamos na nossa mensagem de hoje. Qual o propósito em Deus permitir as tentações? Qual o propósito, então, disso que destrói a nossa vida, que complica a nossa vida, que é tão complicado, que é chato, né? Qual o propósito disso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite, então, a tentação? Se ela não é pecado, mas é ela ou através dela que nós vamos cair e que vai nos levar ao pecado. Qual o propósito, então? Então, a palavra de Deus, ela nos deixa ciente com relação a esse propósito, né? Qual o propósito? Qual o pensamento? Qual o propósito de Deus em permitir a tentação? Para sermos provados. Para sermos provados. É uma prova. Qual o propósito de um professor passar uma prova diante de um ensinamento, né? Diante de um semestre, diante de um bimestre, diante de... né? Qual o propósito da prova? É que você seja avaliado se aprendeu aquela matéria ou não. No mundo é simples assim, né? Na vida espiritual não seria diferente. Como Deus vai saber, ou digamos assim, apesar de que Ele saiba tudo, mas como você será avaliado nesse sentido? De que você realmente está apto. Quando Deus escreve, quando Timóteo recebe de Paulo ali as orientações de como escolher os diáconos, de como deverão ser tratados os diáconos da igreja, uma das primeiras coisas, tanto em Timóteo como em Tito, né, que a palavra nos orienta, é que eles sejam cidadãos, pessoas provados e aprovados. Que eles sejam testemunho das pessoas lá fora, não somente da igreja. Que eles sejam bênção. E aí eles serão avaliados para servir ao Senhor. Da mesma forma que no ministério pastoral, né? Ele tem que ser colocado na prensa. Então Jesus foi levado para ser provado, era uma prova. Jesus passou pela tentação, né? Abraão, a Bíblia apresenta Abraão aí em Gênesis 22, 16 a 18, passando também pela provação. Deus dando a ele a certeza de que por ele ter passado por essa dificuldade, por esses problemas e com louvor, Deus estava dando a ele a expectativa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por aquela atitude dele e que os inimigos dele estariam sendo colocados nas suas mãos. Uma bênção de Deus para Abraão, mas antes disso, a prova é terrível, né? Deus simplesmente pede que ele sacrifique seu filho. Você sacrificaria? É claro que a Bíblia diz que Abraão não fez isso, mas depois. Mas e antes? Deus pede, porque ali naquele contexto as pessoas sacrificavam seus filhos a Moloque. Então Deus prova ali Abraão. Então
Qual o propósito de Deus permitir as tentações? Simplesmente nos provar, para sermos aprovados. É durante a tentação que nós somos avaliados por Deus. E ali seremos ou não aprovados. Tem pessoas que fazem provas, muitas provas. Durante provas não são avaliados, aí vem outra prova e outra prova e outra prova, e é uma prova atrás da outra. São tentativas de Deus disciplinar, Deus orientar, de Deus aprovar aquela pessoa. Esse é o propósito, né? Provar-nos. É o propósito de Deus aceitar isso, né? Então, como nós vamos alcançar a vitória nas tentações? Vamos utilizar o mesmo método que Jesus utilizou. Está escrito. Está escrito. O diabo utilizou métodos que queria utilizar com Jesus ali, mas Jesus utilizou o método da bomba da palavra. O diabo usou o método da dúvida, se és, e Jesus usou o método da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então tenha conhecimento do que está escrito ao seu respeito. Deus diz, eu sou que sei que pensamento tem a respeito de vocês. São pensamentos de paz, de prosperidade, não de guerra. Então observa quais os pensamentos de Deus para você. E aí quando vier a tentação, você diz, está escrito, Deus me prometeu vitória. Deus me prometeu a minha casa. Veja o que Deus tem te prometido. Veja o que Deus tem, como Deus tem agido na tua casa. É simples assim. Eu estou ciente, o apóstolo Paulo naquele momento que ele ia atravessando para a Macedônia ali, naquele barco, e o barco começou a afundar, e foi aquele negócio, e os capitães ali começaram a ficar desesperados, o apóstolo Paulo teve uma palavra muito sábia naquela hora. Ele disse, olha queridos, não se desespere, não pula ninguém do barco, porque Deus tem uma palavra no meu coração que eu chegaria do outro lado, e não tem outra forma de eu chegar do outro lado, a não ser no barco. E o texto diz que todos que ficaram foram salvos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha convicção de que Deus havia mostrado a ele, mesmo que em sonho, uma pessoa clamando lá do outro lado, dizendo, vem para cá, traz a palavra, nós estamos desesperados pela palavra de esperança, a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo levantou e disse, eu vou partir para a Macedônia. No meio do caminho, o que acontece? O diabo suscita ali aquela situação para que todos se desesperassem, pulassem na água, morressem afogados e a proposta de Deus não fosse alcançada. O apóstolo Paulo disse, opa, não pula ninguém. Quem pular eu não garanto vida, mas quem ficar chega do outro lado, porque eu tenho uma promessa para o outro lado. Você tem uma promessa de vida eterna. Deus deu uma promessa a você para a Nova Jerusalém. Deus nos deu uma promessa, nós seremos levados pelo Senhor Jesus. Ele virá buscar a sua igreja. Essa é a grande promessa. Nada que o diabo fizer vai mudar essa promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o grande momento. Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou ter vitória sobre essa tentação? É usando a armadura de Deus, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Eu quero concluir essa palavra lendo esse texto sagrado, que é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Assim como Jesus usou a palavra, nós vamos concluir essa nossa palavra lendo, olha, Efésios 6, vamos observar aqui apenas os versículos de 10 a 12, que diz assim, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas, preste atenção, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e potestades ou poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ei, a sua luta é contra o diabo. E nós temos o Espírito Santo para combatê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te prometeu vida eterna e vida com abundância. Tenha tranquilidade. Tudo isso vai passar e o nome de Jesus será glorificado. Que a graça de Deus seja conosco, seja com você, seja comigo. Que o santo nome de Jesus seja o nosso protetor hoje e sempre. Creia nas promessas
Entenda, tentações, o propósito de Deus permiti-las é que você seja provado e aprovado. Lembra de Jesus? Jesus, quando disse, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E naquele momento de oração, naquele momento ali que ele estava dedicado, ele compreendeu que ele seria o nome, que estaria acima de todo nome, ao qual se dobraria todo joelho e toda língua o confessaria como Senhor. E aí ele disse, levantem-se, vamos caminhar, porque é chegado o momento do Filho de Deus. E quando ele disse ali, está consumado, ele compreendeu que estava consumado tudo o que a Bíblia dizia a seu respeito. E a partir daquele momento ele era Jesus, o Senhor dos Senhores. É o nosso Senhor, é o que habita no seu coração. Deus seja louvado, que a graça do Senhor seja conosco. Avante, igreja do Senhor Jesus, firmes e fortes. Ninguém pode impedir o nosso direito e dever de adorar o nosso Deus. Ele é santo, santo, santo. Deus abençoe. Vença as tentações com a palavra de Deus.